abrissem suas Bíblias em Mateus, no capítulo 21, e eu vou ler do verso 18 ao verso 22. Mateus, capítulo 21, do 18 ao 22, é a passagem da figueira seca. Mateus, capítulo 21, do verso 18 ao verso 22. Diz assim: E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: Como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Essa passagem, essa passagem da figueira estéril, aconteceu logo depois da entrada de Jesus em Jerusalém. Jesus ele entra em Jerusalém, está no muro, toda aquela celebração. Depois disso, Jesus ele volta para Betânia, e aí nessa ida para Betânia, depois de um dia intenso, um dia de celebração, Jesus está cansado, Jesus está com fome, ele passa pela figueira, a figueira tinha folha, era bonita, e quando Jesus vai pegar um fruto, quando vai pegar um fruto na figueira, a figueira não tem fruto, e aí ele amaldiçoa a figueira. O que eu acho interessante é que durante muito tempo, mas muito tempo, o foco, o que eu aprendia com essa passagem era sobre o milagre. Era sobre do versículo 21, versículo 21, versículo 22. Porque Jesus fala: nunca mais nasça fruto de ti. Os discípulos eles ficam surpresos com Jesus com uma palavra, a figueira secar. Porque no versículo 20 diz que ela secou imediatamente. Ou seja, em Marcos, se a gente ler essa mesma passagem acontece em Marcos, no capítulo 11, se a gente ler Marcos capítulo 11, a gente vai ver que quando eles passam de novo pela figueira, Marcos diz que a figueira está seca até a raiz. Nunca mais nasça fruto de ti. Foi imediatamente. A reação de Jesus foi imediata. E Jesus não é conhecido como uma pessoa imediatista. Jesus sempre foi uma pessoa cautelosa. Assim como Deus. Mas em algumas situações, Jesus é imediatista. Em algumas situações não tem jogo, não tem discussão, não tem argumento. Em algumas situações, Jesus ele não para e pensa: mas por que será que tem folhas e não tem fruto? Será que é porque não tem água? Será que é nutriente? Será que é a posição do sol? Não. Tem folha e não tem fruto. Maldição. Essa é a primeira coisa que me chama a atenção. A segunda coisa que me chama a atenção é a severidade da maldição. Jesus falou: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou completamente. Veja que a maldição ela não foi temporária. Não foi nunca mais nasça fruto de ti até a próxima estação. Ou nunca mais nasça fruto de ti durante 7 anos. Ou nunca mais nasça fruto de ti até que. Não, olha só. Nunca mais nasça fruto de ti. É para sempre. Arrancado fora. Acabou. Não tem mais jeito. E esse é o pior tipo de juízo que pode ter com um cristão. E é esse juízo que tem com um cristão que aparenta ter frutos, mas que não tem. Ele é jogado fora. Ele é arrancado. Acabou. Não tem mais jeito. Se você aparentar ter uma coisa, mas você não tem, é o que fala lá em Apocalipse, no capítulo 3, se não me engano. Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3, versículo 16. Capítulo 3, versículo 15 e 16. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, tomaras que fosse
tomara que foras frio ou quente. Eu sei das tuas obras, eu sei dos teus frutos. E eu sei que tu tem flor, que tu tem folha, mas não tem fruto. Melhor seria que tivesse fruto, tivesse folha e fruto, ou que não tivesse nem folha nem fruto. Traçando um paralelo. Versículo 16. Assim porque és morno, ou seja, porque tem folha, mas não tem fruto, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. É isso que acontece com o crente, que tem folha, mas não tem fruto. Veja como Deus... E aí a gente pode pensar assim, nossa, mas Jesus ele foi bem estúpido, Jesus foi bem grosso, Jesus foi bem severo. Não podia ser assim. Não, Jesus é amoroso. Porque ele está falando, olha só, se você não tem fruto, mas não tem folha, ou seja, se você não tem, mas você não aparenta ter, se você não tem, você não faz de conta que você tem, se você não tem, mas você não quer demonstrar que você tem, tudo bem. Cada um no seu tempo. Não era a hora, de novo, não era a época do ano da figueira ter frutos. E Jesus estava bem com isso. Se você tem folha bonita, esbelta e tal, e todo mundo olha para você e que maravilha, mas você tem fruto para dar, ok também. Meu problema não é esse. O problema de Jesus era com a figueira que aparentava ter frutos e não dava frutos. E para essa figueira, o juízo é imediato e severo. Para o cristão que aparenta ter frutos, mas não tem frutos, o juízo é imediato e severo. No versículo 16 de Apocalipse capítulo 3 diz, vomitar-te-ei da minha boca. Alguém aqui come comida vomitada? Deus também não. Quando vomita, é uma vez só. Você não torna a comer aquela comida vomitada. Quando Deus vomita da boca o morno, ele não pega aquele morno de volta. Quando Deus amaldiçoou a figueira, ele falou, nunca mais nasça fruto de ti. Em Marcos, na passagem de Marcos, dá a entender que os discípulos, quando passaram e voltaram, no dia seguinte, na manhã seguinte, os discípulos passaram pela mesma figueira. E aí os discípulos olham para a figueira e falam, está seca. Ou seja, no primeiro momento, os discípulos podiam ter pensado assim, o que me leva a crer que no primeiro momento os discípulos pensaram, ele amaldiçoou agora, ficou seca agora, mas amanhã é um novo dia. O sol resplandeceu, amanhã é um novo dia, amanhã é um novo recomeço, que é o que o mundo ensina, né? Amanhã é um novo recomeço, amanhã é um novo dia, amanhã Deus pertence. E aí na manhã seguinte, quando os discípulos passam, vamos ler lá, Marcos, capítulo 11. Marcos, capítulo 11, versículo 20 e 21. Jesus, em Marcos, no capítulo 11, no versículo 14, diz, e Jesus falando, disse à figueira, nunca mais coma alguém fruto de ti. Os discípulos ouviram isso e tal, e aí Jesus dá um ensinamento para os discípulos, e aí depois, versículo 19, e sendo já tarde, saiu para fora da cidade. E eles passando pela manhã, ou seja, era tarde, eles saíram da fora da cidade. E aí no versículo 20 diz, e eles passando pela manhã, ou seja, dá a entender que passou um dia ali. E eles passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse, mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. É para sempre. Não queira ser um crente com folhas e sem frutos. Tudo bem você ser um crente sem frutos. Talvez não chegou a hora ainda. Mas se você não tem frutos, não floresça folhas. Jesus, o que eu aprendo com isso é que Jesus ele é amor, mas ele é justiça. Nós é que nos colocamos debaixo de bênção ou de maldição. Se eu for uma figueira, se eu for uma figueira com frutos e sem folhas, bênção. Se eu for uma figueira sem frutos, mas sem folhas, bênção. Agora, se eu for uma figueira com folhas, mas sem frutos, maldição. Ele vai julgar. Jesus é amor, mas ele é justiça. Lembre-se sempre disso. Jesus é amor, mas ele é justiça. Jesus é Pai, mas ele é Senhor. Às vezes eu quero só o Deus de amor. Eu quero só o Deus que é Pai. Mas eu esqueço, para eu ter o Deus de Pai, eu tenho que ter o Deus de Senhor. Para eu ter o Deus de amor, eu tenho que ter o Deus de
justiça, é pacote completo. Você não escolhe. Deus não é self-service, que você, eu quero um pouquinho do amor, eu quero um pouquinho da bênção, eu vou pegar um pouquinho da bondade, não, o senhorio eu deixo para lá, isso não me interessa, isso eu já tenho demais. Não, olha só, é pacote completo. Se você quer o Deus de amor, você vai ter o Deus de justiça. Se você quer o Deus de Pai, se você quer o Deus Pai, você tem que ter o Deus Senhor. Você vai ter o Deus Senhor também. Você queira ou não. Deus é amor, mas Deus é justiça. Para a figueira que tem folha, mas não tem fruto. Para a figueira que aparenta ter alguma coisa, mas não tem. Para a figueira que faz uma promessa, mas não cumpre essa promessa de saciar os famintos que vêm até ela. Juízo. Juízo pesado e juízo para sempre. Nunca mais nasceu fruto dessa figueira. Para nós terminarmos, você pode estar falando assim, tá, Diego, mas o que é o fruto? Que fruto é esse? Quando Jesus conta essa história, Jesus, em Marcos, se vocês lerem o capítulo 11 de Marcos, vocês vão ver que Jesus ele dá uma explicação sobre a figueira. O que significa essa figueira? Jesus estava falando dos fariseus, dos escribas, daqueles que aparentavam ser santos, mas não tinha nada de santo. Daqueles que iam para as praças e ficavam em pé e oravam, mas que julgavam a mulher adúltera e apedrejavam a mulher adúltera, achando que o pecado dela era maior do que o pecado deles. É isso que eles estavam fazendo. Então, o que é esse fruto, Diego? Gálatas capítulo 5, versículo 23, vai nos dizer qual é o fruto do cristão. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Esse é o fruto do cristão. É isso que Jesus quer. Jesus ele não espera flor. Jesus não espera folha de um cristão. Ele espera fruto. Vale mais um cristão ter fruto, mas não ter folha. Vale mais um cristão ter fruto, mas ser aquela árvore baixa, pequena, sem muita pompa, sem muito visual, que você passa assim e acha que está doente, mas que tem muito fruto, do que ser aquela árvore grande, aquela árvore com uma copa grande, com muita flor, com muita folha de novo, mas que não tem fruto. Jesus espera fruto. E aí, se nós formos para João, capítulo 15, João, capítulo 15, versículos do 1 ao 5, diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto atira, e limpa toda aquela que dá fruto, mas para que dê mais fruto. Vós já está limpos pela palavra que vos tenho falado. Ou seja, vós já estão limpos. Jesus está falando para o cristão. Olha só, você já está limpo. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Por mais folhas que nós tenhamos, se a gente não estiver enxertado em Cristo, em Jesus, não vai dar fruto. A única maneira de nós darmos fruto, o fruto que Deus espera de nós, o fruto que Jesus espera de nós, lá de Gálatas capítulo 5, versículo 22, nós só vamos frutificar se nós estivermos em Jesus. E Jesus diz que eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto. O que eu aprendo com isso? A gente pode até não dar fruto ainda, mas vai chegar uma hora que vai dar fruto. Você se enxertou, você está enxertado agora em Jesus Cristo. Você é uma vara da videira de Jesus Cristo. Você pode até não dar fruto. Diego, que você falou que não era expectativa, não era a época da figueira da fruta e tudo mais. Sim, é verdade. Se você pegar uma vara e enxertar agora, por mais que você regue, por mais que não vai dar fruto instantâneo. Então tudo bem
você está no período que não deu fruto ainda. Mas Jesus diz que Ele é a videira e nós somos as varas. E quem está nele e Ele nas varas, este dá muito fruto. É uma coisa que vai acontecer. Aleluia. O crente, ele tem que dar fruto. Cada um no seu tempo, cada um da sua maneira, cada um no seu tempo, cada um na sua estação. Mas ele tem que dar fruto. Não existe crente sem fruto. Se eu olho para dentro de mim e eu falo, eu sou um cristão, mas eu não acho os meus frutos, alguma coisa está errada. E essa alguma coisa só pode ser eu. Porque a videira é a mesma. Tem outras varas na videira. E essas outras varas deram frutos, estão dando frutos. Uma a 1, outra a 2, outra a 4 anos, a 5 anos, a 10 anos. Mas elas estão dando fruto de alguma forma. Eu sou a única que não estou dando fruto. Alguma coisa está errada. E quem está errado sou eu. Jesus, ele nunca está errado. Então eu tenho que olhar para dentro de mim e falar, o que está acontecendo? Eu tenho muita folha, porque às vezes, e aí, de novo, eu não sou especialista em arborismo, nada disso, mas eu sei que em alguns momentos você tem que podar a árvore para ela poder dar mais fruto. Você tem que cortar umas folhas, você tem que cortar uns galhos para ela ter força para crescer mais. Talvez eu como figueira, eu tenho tanta folha, eu tenho tanto galho, que as próprias folhas e galhos, elas sufocam e não permitem que eu dê frutos. E aí eu tenho que me humilhar e falar assim, não, peraí, deixa eu cortar umas folhas aqui, deixa eu cortar uns galhos aqui, deixa eu aparecer menos, deixa eu ficar pequeno, para eu poder ter força, para poder dar fruto. É isso que Jesus espera de nós. Aleluia. Não caia no erro de parecer ter fruto e não ter fruto, porque esses Jesus vomita, ele amaldiçoa e nunca mais vai nascer fruto. É melhor você demorar para ter fruto e dar fruto e não ser tão bonito, mas dar fruto, do que você aparecer dar fruto, ser bonito e de uma hora para outra você secar e sem frutífero para sempre. Não queira cair nisso. Para terminar, queria ler com os irmãos ler de novo João capítulo 15, versículo 5. E quando o nosso irmão Franz deu testemunho, eu lembrei na hora desse versículo, porque foi exatamente o que ele viveu, foi exatamente o que o versículo diz. Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim ou nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. A gente não pode fazer nada sem Deus. Nada, absolutamente nada sem Jesus a gente consegue fazer. Ah, Diego, eu não consigo frutificar, mas eu consigo andar. Não, sem Jesus você não anda, sem Jesus você não respira, sem Jesus você não come, sem Jesus você não dorme, sem Jesus você não pensa. Nós achamos que nós podemos fazer alguma coisa. Porque eu sou figueira, eu vou dar fruto, uma hora eu vou dar fruto. Não, não vai. Se você não estiver enxertado em Jesus, você não vai fazer nada. Porque sem Ele, nada podemos fazer. Que Deus abençoe o nome de Jesus. Louvado seja o seu nome. E agradeço a oportunidade.